Irmãos e irmãs, pode sentar. Pode aplaudir o Senhor pela vida dela, né? As crianças podem vir aqui ao altar que estão aqui. Tem um momento especial com vocês, né? Pode vir, crianças. Amém. Amém. Que Deus abençoe nossas crianças, que Deus abençoe vocês, viu? Nesse tempo de aula, esse tempo de aprendizado, né? Em nome de Jesus, tá bom? Podem ir ali, crianças, viu? Com as tias ali. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Aleluia. Eu estou muito feliz, particularmente, porque domingo passado eu não falava, eu estava escalada para pregar no domingo à noite. E quando chegou na quinta-feira, eu preguei na quarta-feira com as mulheres, depois do culto da quarta-feira, eu não falei mais. E aí, na quarta-feira à noite mesmo, fui ao hospital e o médico falou, você tem 5 dias para ficar de boca fechada. Eu falei, que legal. E fiquei sem voz mesmo. E fiquei ali, tentando driblar essa situação, né? Porque é uma situação esquisita, você ficar sem voz, sem falar, só aquela coisa ruim, né? Aquele esforço. Mas o Senhor é bom, né? E quando foi já nessa semana, por terça, quarta-feira, já estava retomando. Ainda estou meio com a voz muito grave, né? Posso cantar no coral baixo, tranquilo. E graças a Deus, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Ele é bom. Eu quero compartilhar com você o livro de Josué, capítulo 15. Josué, capítulo 15, a palavra... Josué 15, nós vamos ver uma história da palavra de Deus muito interessante, que tenho certeza que o Senhor vai ministrar o nosso coração, vai falar conosco através desse trecho da palavra. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 15, versículo 18, 17, 18 e 19. Diz assim, tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou o jumento. Então Calebe lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fonte de água. Então lhe deu fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Até aí. É interessante nós vermos esse trecho da palavra. Eu não sei quantos conheciam essa moça chamada Axa. Quantos conheciam? Não? É um trecho interessante da palavra. Axa é filha de Calebe. E quando nós vamos ler e falar sobre Calebe, a gente vê um pai que tem uma postura, e a Bíblia fala de Calebe como aquele que tinha um espírito diferente. Calebe foi um dos 12 espias que foram ver a terra. Calebe foi um daqueles valentes que o Senhor levantou naquele tempo para ir conferir o que Deus havia dado, o que Deus havia entregado ao povo, que era a terra, né? A terra que manava leite e mel. Porém, a história diz que quando esses espias voltaram e foram prestar relatório a Moisés, ao povo, a Bíblia diz que alguns deles contaminaram o povo, dizendo, a terra é até boa, a terra é isso que Deus disse, mas a terra tem gigantes, a terra tem problemas, a terra tem fortalezas, a terra tem coisas que nós não vamos conseguir dar conta. Porém diz a palavra que Calebe e Josué foram os únicos 2 que se posicionaram dizendo,
nós vamos subir, nós vamos conseguir, Deus é conosco. E então, a palavra de Deus diz lá, essa história está registrada em Números 14, 24, fala de uma promessa de Deus a Calebe. Uma promessa que Deus dá a Calebe e a toda a família de Calebe, o povo de Calebe, porque Deus vê algo extraordinário em Calebe. Está lá em Números 14, versículo 24. Vamos ler? O pastor Fábio vai me ajudar nisso. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha só, Deus dá uma promessa para Calebe naquele tempo. Calebe tinha mais ou menos 40 anos quando recebeu essa promessa de Deus. Deus falou, olha, porque você, Calebe, tem um espírito diferente, porque você, Calebe, tem uma visão acerca do que eu estou dando ao meu povo, você vai entrar nessa terra, você vai possuir essa terra, eu vou dar a você. E a palavra de Deus, né, e aí nós vamos ir até Josué, passaram-se 45 anos, e Calebe estava desejoso, os 45 anos, eu fico imaginando Calebe pensando, eu tenho uma promessa, eu tenho algo que Deus me deu, eu tenho algo que Deus falou para mim que ia acontecer, e Calebe desejou muito o cumprimento dessa palavra, o cumprimento dessa promessa. E é interessante que quando chega neste capítulo de Josué, no capítulo 14, nós vemos então o cumprimento dessa promessa na vida de Calebe. Josué já estava ali, já mais velho, e Josué tinha conquistado junto com os soldados, com o povo de Israel, conquistado a maioria das terras ao redor, que Deus havia planejado para eles, mas faltavam alguns lugares. E um desses lugares era o lugar onde Calebe pediu a Josué. Calebe disse, me dá Hebrom, eu quero Hebrom. Olha que interessante, Calebe vai querer uma terra que ainda não havia sido conquistada. Calebe quer uma terra que era uma terra de deserto, e ele disse, eu quero Hebrom. Isso ensina para a gente, querido, que às vezes a gente espera tanto uma promessa, né? E às vezes aquela promessa, e Calebe esperou 45 anos para o cumprimento dessa promessa, e às vezes essa promessa, ela vem embrulhada de uma forma que a gente não imagina. Nem sempre é como nós esperamos. Mas a Bíblia diz que Calebe se aprontou, ele diz, eu estou tão forte e tão desejoso de ter esta terra, assim como há 40 anos atrás, há 45 anos atrás. Ou seja, Calebe ainda tinha o mesmo espírito diferente. Calebe tinha ainda o mesmo caráter. Calebe tinha ainda o mesmo coração. E aí nós vemos Calebe tomando posse da terra que Deus havia prometido a ele. E aí na sequência, né, o capítulo 15 vem relatar esse encontro de Calebe, esse desejo de Calebe, o cumprimento dessa promessa na vida de Calebe. E é interessante, queridos, que quando Calebe, ele está ali naquele processo de tomar o Hebrom, tomar algumas cidades ao redor que Deus havia dado a ele, a Bíblia diz que Calebe faz uma proposta dizendo, olha, aquele homem, aquele que for corajoso e quiser tomar posse comigo, vai receber a minha filha Axa por esposa, né? E aí, essa história diz que então um homem chamado Otiniel era parente de Calebe, e Otiniel foi o primeiro juiz, primeiro juiz de Israel, foi Otiniel. Logo depois de um bom tempo de caminhada, Otiniel e Axa, né? Otiniel se torna juiz. E é interessante que Axa acaba casando-se com Otiniel, e
na partilha dos bens, na partilha do casamento, ela recebe de presente uma terra. E aí você pode se perguntar assim, que beleza, receber uma fazenda, né? Não é assim? Já pensou você receber de presente uma fazenda? Coisa boa? Eu recebi uns gadinhos, umas terrinhas. Sim. Axa recebeu de presente de casamento uma terra seca. Ela recebeu de presente de casamento, na partilha, ela recebeu um deserto. Olha que interessante isso. Quando as terras estavam sendo divididas, Caleb, alguns historiadores dizem que Caleb recebeu a parte mais seca, mais árida, mais complicada da partilha de todas as tribos. E muitos diziam que chamava-se Negueb de Caleb. O Negueb é um deserto, que acho que 60% de Israel é o deserto de Negueb. E a gente vê que Negueb era o lugar, exatamente o lugar onde a Axa recebeu como herança, uma parte, uma porção desse lugar. E é interessante a gente pensar que muitas vezes a gente busca em Deus algumas coisas, a gente deseja do Senhor, a gente ora ao Senhor, e a gente muitas vezes recebe Neguebes. Da parte do Senhor. Neguebes, desertos, situações que vêm para a nossa vida, para o nosso coração, para ajustar, alinhar a nossa vida muitas vezes. E foi isso que aconteceu na vida de Axa. Axa recebeu esse deserto como herança. Recebeu essa porção que talvez ela ao longo da vida ouviu tanto o pai falar, né? Foram 40 anos o pai falando, eu quero a minha herança, Deus falou que vai me dar, eu creio nesse Deus, e de repente eles recebem a herança, ela recebe a porção da herança como um deserto. Muitos de nós talvez poderíamos olhar isso e falar assim, Jesus, como assim? Esperei tanto tempo para receber um deserto. Esperei tanto tempo para receber uma coisa assim, um lugar árido, onde tudo que planta não dá, onde tudo que eu semeio não colho. Que coisa, que situação. Mas Axa, se você prestar atenção nessa história, né, de Axa ganha essa terra árida, mas ela faz um pedido ao seu pai. Está lá no versículo, olha lá, volta lá em Josué, capítulo 15, versículo 17. Ela diz assim, diz que ela e Otiniel estavam conversando, então Axa vai até o seu pai, ela monta no jumento e vai até ao seu pai, e o seu pai diz assim, o que você deseja? E aí no último capítulo diz assim, dá-me um presente. Você me deu terra seca, dá-me também fontes de água. Então deu as fontes de água superiores e inferiores. Que pedido ousado, né? Um pedido ousado, mas que fazia sentido para o coração de Axa. Porque se a gente ficar pensando, né? Axa cresceu ouvindo Caleb falando da palavra de Deus. Axa cresceu com um pai cujo espírito era diferente. Axa cresceu com um pai cujo o coração era perseverante. Axa cresceu com um pai cujo coração era forte para com Deus. Ou seja, Axa também seria essa mesma mulher, entende? Ou seja, fala também para mim e para você, querido, que legados são fundamentais. As pessoas estão vendo você. E o que a gente deixa como legado? Né? Não só de filho para pai, mas nos nossos relacionamentos, nos lugares onde nós transitamos, na padaria que a gente compra o nosso pão, né? No mercado que a gente faz compra. Quando a gente conversa com a caixa do mercado, qual é o legado que eu deixo? Qual é a conversa que eu tenho? Qual é o espírito que está dentro de mim?
Axa cresceu sendo nutrida por essa palavra. E não se esperava de outra maneira, não se esperava de outra forma. A atitude de Axa fazia sentido porque ela tinha crescido num lugar, olha, imagina ter um pai Caleb. Então, fazia sentido para ela. A forma como ela agiu, indo ao encontro do pai e dizendo assim: pai, eu preciso que o Senhor me dê fontes de água. Axa foi ousada. Axa foi coerente. Axa tinha um espírito diferente. Axa era persistente. Axa não disse ao pai: pai, eu quero um outro campo. Mas ela disse: dá-me fontes de águas. E ela ganhou as fontes de águas no meio do deserto. Isso fala para nós, queridos, que nós podemos florescer no meio dos desertos. Amém? Nós podemos florescer no meio das nossas lutas. Você está entendendo? Talvez você esteja pensando: Senhor, mas eu estou esperando tanto tempo, e agora que eu recebi, eu estou vivendo eu não consigo nem desfrutar disso, eu estou vivendo uma situação, eu estou vivendo um deserto numa área. Querido, nós podemos florescer num deserto. Foi isso que aconteceu na vida de Axa. E é isso que pode acontecer na minha vida e na sua vida. Amém? É isso que pode acontecer. Porque Axa foi ousada ao ponto dela pedir as águas. Porque ela entendeu que ela poderia florescer no deserto onde ela recebeu. Porque foi aquilo que veio para a mão dela. Ela não teve o poder de escolha: eu quero esse aqui. Não. Ela recebeu algo que Deus havia dado através, daquela situação toda. Deus colocou na mão dela uma porção de terra, e essa terra não era tão boa assim, não era tão adequada para o plantio. Talvez muitas pessoas falaram: Axa, você tirou sorte pequena, porque afinal de contas, como assim? Você espera tanto tempo seu pai ganhar essas terras, e quando você recebe a sua parte, você recebe deserto? E aí começa essa história dessa mulher extraordinária. Eu falei disso essa semana. Uma mulher extraordinária que floresce no meio do deserto por causa das suas atitudes. A primeira atitude de Axa está lá no versículo 18. Pastor Fábio, lê para nós. Esta, quando foi morar com Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? E ela respondeu: quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. E então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém. Preste atenção nesses detalhes do texto. Eu acho lindo textos assim, porque se a gente for parar para ver, a gente vai ver coisas extraordinárias. Quando Axa, vai conversar com o pai, ela sai do seu lugar, ela sai da sua terra e ela vai até o pai. E ela vai sozinha, preste atenção nisso. Axa não manda Otniel, vai lá conversar com ele. Não. Ela vai até o pai, ela tem a atitude de entender que o pai vai recebê-la, que o pai vai abrir a porta para recebê-la. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela subiu no jumento e ela foi até o lugar onde o pai estava, e ela foi recebida. Ela buscou, ela foi atrás, ela não mediu esforços, ela não enviou um mensageiro, ela foi até o pai. Isso fez dela uma mulher frutífera. Isso fez o deserto do Negueb floresceu por causa disso, por causa da atitude de uma mulher que confiava no pai. Confiava no pai. Ter a certeza, queridos, de ser recebido pelo pai. Olha que coisa maravilhosa. Ter a certeza de que você vai chegar diante do pai e vai ser ouvido por ele, ser ouvida por ele, você vai ser recebida. É maravilhoso.
E isso só filho tem como privilégio. Gálatas 4, de 4 a 7, fala a respeito disso, sobre o nosso Pai. O pastor vai ler para nós. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Você está entendendo? Axa era herdeira, ela era filha, então ela foi até o pai. Ela teve o acesso ao pai. E o que eu quero dizer com você, isso, Caleb é a figura do nosso Deus. Caleb é a figura do Pai. E tudo isso foi possível porque Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio e nos deu acesso ao Pai. Jesus Cristo veio, o seu Espírito veio e o Espírito dele clama dentro de nós dizendo, Abba, Pai. Amém? Você é filho, você não é mais escravo. E Axa tinha essa convicção dentro do coração dela. Ela sabia que se ela subisse naquele jumento e atravessasse o deserto e chegasse até a casa do pai dela, o pai dela ia abrir a porta, e o pai dela ia ouvir, e o pai dela ia atender, porque ela era filha. Amém? E eu e você, quando Jesus Cristo entra em nosso coração, quando nós temos a ação do Espírito que clama dentro de nós, Abba, Pai, nós podemos sim falar com Ele e Ele nos ouvirá, aleluia, amém, Ele nos ouvirá. E foi por causa disso que o deserto do Neguebe floresceu, porque Axa sabia que ela era filha. Filiação, e eu não canso de dizer isso, filiação abre as portas do céu. Filiação, quando eu e você entendemos que somos filhos e não mais escravos, nós passamos a viver num nível de vida totalmente diferente, querido. E quantas vezes nós passamos anos da nossa vida se relacionando com Deus, não como pai, mas como escravo, não é verdade? Ah, mas será que Ele vai me ouvir? Ah, mas será que Ele vai me abrir a porta? Será que Ele vai atender? Não, Axa tinha essa convicção dentro dela, e ela foi ao pai, e o pai a atendeu. Ela recebeu o que ela pediu, e eu e você podemos também. Eu e você temos acesso hoje, a Bíblia diz que nós temos acesso, e que nós podemos chegar confiadamente na presença do nosso Pai, aleluia, amém, confiadamente, não é de qualquer jeito, nós podemos chegar com confiança, é isso que Hebreus diz, o pastor Fábio vai ler para nós esse texto também, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém. A cruz é um convite à oração, a cruz é um convite de achego, a cruz é um convite para dizer assim, olha, vem, porque você vai ser ouvido, vem, porque eu estou atento a você, acheguemos-nos, pois, confiadamente no trono de graça, amém, acheguemos-nos. O Senhor, às vezes a gente tem medo de falar que Deus nos ouve, ou que Deus nos atende, ou que Deus, né? Não podemos ter medo, o nosso Pai realmente ouve a nossa oração, Ele faz a vontade dEle, faz. Às vezes não coincide com a nossa, é verdade. Nós precisamos estar abertos para isso, não é mesmo? Mas o fato que Ele atende, Ele ouve. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus. É esse que nós podemos nos achegar e saber que Ele vai nos receber. É interessante essa cena do acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça. Porque quando a gente pensa em trono, a gente pensa assim, eu não posso chegar lá.
Não é verdade? Trono tem a ver com rei, tem a ver com um monte de protocolo para chegar no rei, não tem isso? A gente pensa assim, não, trono, já falou em trono, a gente fala, não vai dar, né? Já falou em trono, a gente não consegue. Quando na verdade, quando a gente vê esse texto e a gente vê que Cristo é o nosso sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote, ou seja, através da cruz de Cristo, através daquilo que Cristo fez, eu e você podemos nos achegar no trono. Ele nos recebe. Ele nos olha e fala, vem, filho meu, pode vir. Que cena maravilhosa. Eu não sei se nós vamos, né, lá no céu, se vai ter o trono mesmo, trono, cadeirão, não sei como é que vai ser. Mas o fato de saber que Deus vai me receber é maravilhoso, né? Então, pensa nisto. Axa floresceu no deserto, porque ela entendeu ser filha. E ela foi ao pai. E nós podemos também florescer no deserto. Eu não sei quais desertos você está vivendo hoje. Talvez um deserto no seu casamento, um deserto na sua vida financeira, um deserto nos seus relacionamentos, um deserto no seu trabalho, um deserto em alguma área da sua vida. Você e eu podemos nos achegar ao Pai. Amém? Podemos chegar diante do trono dele. Essa foi a primeira coisa que Axa fez. A segunda coisa muito prática que Axa fez e tornou aquele deserto do Negueb em algo que floresceu, que frutificou, que cresceu. A Bíblia diz lá no versículo 19 desse capítulo. O pastor lê para nós. Ela respondeu, quero que me dê um presente. O Senhor me deu terra seca, dê-me também algumas fontes de água. E Calebe deu as fontes superiores e inferiores. Olha só, ela não falou exatamente quais eram as fontes, se era só superior ou se era inferior. A gente entendeu que em Calebe então disse assim, eu vou dar tudo para você, filho. Então tá, fontes superiores e inferiores, tudo bem. Mas uma coisa que eu quero destacar desse texto, é que a atitude de Axa de ir ao pai, e também a atitude de Axa de adornar o deserto onde ela se encontrava. Preste atenção nisso. A palavra Axa, o nome Axa significa aquela que rompe o véu, aquela que adorna. Né? E eu fiquei pensando no nome dela, na ligação do nome dela com o texto bíblico. É interessante que Axa não chega ao pai e diz assim, pai, você sabe que essa parte do Negueb não é muito boa. O senhor não pode trocar essa terra para mim? Ela podia ou não podia fazer isso? Podia. Ela foi ao pai, ela podia falar, pai, troca essa terra. Me dá um lugar mais perto de um lugar assim mais... Não. Ela fala assim, já que eu estou nesta terra, essa terra é seca, essa terra é árida, essa terra é difícil, eu preciso de fontes, pai. O que quer dizer isso, querido? Isso quer dizer que mesmo no deserto, nós podemos adornar os nossos desertos. Ou seja, nós podemos adornar no sentido de deixar mais belo o nosso deserto com a ação e a graça de Deus na nossa vida. Porque às vezes a gente quer trocar de deserto, não é? A gente quer dizer, Senhor, tira eu daqui, Senhor, eu não estou mais nessa situação, eu não estou gostando disso. E nós vamos tentando nos esquivar dos desertos da nossa vida. Quando os desertos da nossa vida promovem em nós transformações, crescimento, nos trazem muitas vezes para perto de Deus. Porque essa é uma realidade humana. Nós, quando estamos nos desertos da vida, nós buscamos mais a Deus, é ou não é verdade? Né? Então o deserto, ele não necessariamente não precisa ser tão negativo assim. O deserto pode ser algo positivo para a nossa vida, depende do lugar onde nós, a forma como nós olhamos, e depende exatamente isso que Axa fez. Axa adornou o deserto onde ela estava. Ela não disse, pai, troca de lugar. Pai, muda o lugar. O senhor tem tanta terra, o senhor recebeu tantas terras, uma delas vai servir para mim, mas essa não. Ela disse, me dá fontes.
Eu quero adornar esse lugar com fontes, porque se o Senhor me der fontes, esse lugar vai ficar belo, esse lugar vai ficar adequado, esse lugar vai ficar gostoso para viver. E aí então o Pai vai além, Ele diz: olha, eu te dou as fontes, mas eu vou te dar superiores e inferiores também. Que interessante a gente pensar que Axa, ela foi ousada porque ela tinha uma visão de como poderia ficar o deserto, o lugar onde ela recebeu por herança, como poderia ficar belo, como poderia ficar bom, como poderia ficar gostoso. E muitas vezes nós deixamos de romper e de adornar os nossos desertos porque nós temos medo, porque nós temos comodismo, porque nós temos, e aí você pode botar uma série de números aí, uma lista de coisas que nós nos esquivamos dos nossos desertos. E eu quero incentivar você, encorajar você nessa noite a pensar no deserto como algo que Deus está fazendo você crescer. Algo que Deus está permitindo na nossa vida para nos fazer avançar. Amém? Nos fazer ir além. E foi exatamente isso que aconteceu na vida, na história de Axa. Ela pediu as fontes para adornar, para deixar melhor o momento onde ela estava vivendo, o lugar onde ela estava vivendo, e ela recebeu as fontes, e essas fontes se tornaram algo extraordinário no meio do deserto. No Salmo 126, é um salmo que você conhece, é um salmo que mostra o resultado do pedido de Axa. O resultado do pedido de Axa foi um deserto florido. Vamos ler junto? Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Continua, querido. O que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Você entendeu? As torrentes do Neguebe, o pedido de Axa, das fontes, fizeram com que aquele Neguebe, cheio, empoeirado, se tornasse um lugar aprazível, um lugar cheio de vida, um lugar cheio de esperança, porque quando, de tempos em tempos, o Neguebe enche, as águas descem, e acontece o mover extraordinário de Deus. E aí a gente vê esse texto bíblico, dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Ou seja, querido, o deserto em que nós muitas vezes estamos, pode sim florescer, quando nós desejamos dizer: Senhor, eu não quero que o Senhor me tire disso, mas eu quero que o Senhor me sustente, que o Senhor me fortaleça, que o Senhor me anime, que ali eu possa florescer. Amém? Que ali o Senhor me faça florescer. Porque quando a gente lê esse texto, o povo está dizendo: olha, nós nos lembramos, Senhor, restaura como o Senhor fez. Grandes coisas fez o Senhor. E é interessante a gente ver que a Bíblia fala, Jesus falando sobre nós, sobre as fontes de água, né? Isso está em João 7, 37. Para nós finalizarmos, João 7, 37. Pastor, lê para nós, por favor. 37 e 38. No Fala último das dia, fontes. o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. O que quer dizer isso?
Isso quer dizer que a vida dos desertos, a vida de todos aqueles que creem, a vida, minha vida e a sua vida pode ser transformada, alcançada, inundada, pelo fato de eu dizer: Senhor, eu não quero que o Senhor troque o deserto, eu quero que o Senhor me faça prosperar nele. Eu quero adornar esse deserto. Eu quero as fontes de água. A Bíblia diz que quando nós temos a Jesus dentro de nós, e quando nós chamamos Ele para dentro do nosso deserto, a fonte de água viva, a Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Ou seja, você não só vai ser um lugar frutífero, florido, bom, o teu deserto não vai ser só um lugar maravilhoso, mas você vai também transbordar rios de águas vivas em quem está ao seu lado, nas pessoas que precisam. Amém? Então, querido, o exemplo de Axa é um exemplo tão gostoso, porque fala da gente. Eu sei que você tem deserto, assim como eu tenho alguns. Eu tenho alguns neguebes, você tem alguns neguebes também. E o que é que nós fazemos com os nossos neguebes? O que é que nós temos feito? Temos ido ao Pai e falado: Pai, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor vai me ouvir, eu sei que eu posso achegar diante do Senhor. Você tem pedido a Deus, dizendo assim: Senhor, troca esse deserto, não quero passar isso não. Não. Como se isso fosse possível, né? Não é possível. Nós precisamos florescer, amém? Nos desertos que se apresentam para nós. Florescer com espírito manso, florescer com espírito amável, florescer para que rios de água viva, né? Transbordem e transbordem e transbordem das nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, nós vamos orar, amém? Eu quero convidar os irmãos do louvor. Venham aqui, queridos. Nós vamos orar ao Senhor. Como está o teu coração no deserto? Como você tem vivido os teus neguebes? Tem se sentido insatisfeito e tentado fugir da terra? Foge não. Você pode florescer nele. Você pode ter a oportunidade de crescer e florescer no deserto. Amém? Queria que a gente pudesse fechar os olhos. Feche os seus olhos aí. Que você pensasse no teu neguebe. Eu sei que você deve ter um. Você deve ter uma área da sua vida que você fala: Senhor, eu vou até um certo ponto e ali eu paro e ali eu não saio. E eu quero crescer, eu quero ir além. Deus não está te propondo troca de deserto, querido. Preste atenção nisso. Deus está dizendo para você assim: olha, vem a mim, porque eu vou tirar você disso. Não. Deus está dizendo assim: vem a mim e eu vou te fazer florescer. Vem a mim e eu vou fazer com que o seu coração, o seu interior, você flua rios de água viva a ponto de tornar esse deserto em muitas flores. Num lugar frutífero, no lugar onde vai trazer alimento, onde as pessoas vão se alimentar, um lugar onde você vai florescer. O que é que você tem pedido ao Senhor nesses últimos dias? Eu não sou mais escravo do medo. Você é filha, você é filho. Filho. Você pode se achegar confiadamente ao trono da graça. Do medo. Eu sou filho. Você pode adornar o teu deserto, o teu neguebe. Eu sou filho. Hoje o neguebe é um lugar espetacularmente frutífero. Porque as fontes foram entregues ao neguebe, foram entregues à Axa.
Eu quero orar para que o Senhor fortaleça o teu coração nessa noite. Você que está vivendo um período de deserto que você não tem compreendido, que você tem pensado, Senhor, por que isso? Eu quero trocar esse negócio, eu não aguento mais viver nisto. Eu não quero viver isto. Eu quero dizer para você, querido, com a certeza do meu coração, eu entrei nesse lugar com certeza de que Deus está falando com alguém aqui. Certeza. Deus, Ele fará florescer. Assim como Ele fez Axa florescer, Ele lhe fará florescer. Ele lhe fará florescer. E daqui a algum tempo você vai se lembrar disso. E você vai dizer, Senhor, eu precisava passar por esse deserto. Eu quero orar com você. Fique em pé se você precisa dessa graça do Senhor, de dizer, Senhor, eu quero entender esse deserto, eu quero compreender isso, mas eu quero, ao longo do tempo, compreendendo, eu quero florescer. Eu quero florescer. Me faz florescer, me dá fontes. Você que talvez não tenha tido o entendimento de que você é filho, de que você é filha, e por isso você tem dificuldade de falar, Pai, me ajuda, Pai, me sustenta, Pai, me socorre. Eu quero orar com você, amém? Eu quero te dar a oportunidade de vir para o altar de Deus. O altar é o nosso lugar, querido. O altar é o lugar do servo, da serva de Deus, que derrama o coração e que fala com o Senhor. O altar é esse lugar. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar e vem aqui no altar do Senhor, amém? Se prostre diante do Senhor, diga, Senhor, dá-me fontes, dá-me fontes. Eu não quero pedir que o Senhor me tire dele, mas eu quero fontes, para que isso se torne testemunho, para que isso se torne florescimento, crescimento, amadurecimento. Eu quero ser o Negueb florescido. Assim como a corça Nós queremos tuas águas, Senhor. suspira, Cantamos tanto sobre águas nessa culto, Senhor. Falamos tanto das tuas águas. Derrama das tuas águas sobre nós. Vem, fontes. Nós pedimos fontes nessa noite. Fontes. Fontes. Eu pedi os pastores tocarem essas vidas e os abençoarem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba fontes, querido. Receba fontes. Receba fontes. Receba fontes. Para você fazer você transbordar. Para fazer com que do seu interior saiam rios de água viva. Aleluia. Aleluia, Jesus. Dá-nos fontes, Pai. Dá-nos fontes, Pai. Coisas daqui, desta terra, que precisamos, suprimento, cuidado, direção. Coisas do alto que precisamos. Dá-nos fontes. Dá-nos fontes. Dá-nos fontes. Queremos florescer. Florescer em nome de Jesus dos nossos desertos. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Pai, cada vida. Nós tocamos em cada um deles. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus. Tu sabes e conheces cada deserto, cada momento, cada situação, cada circunstância, cada palavra, cada choro. Senhor, o Senhor conhece. Pai, nós fazemos como Axa. Nós vamos a Ti. Sabemos que o Senhor tem, sim, Pai. Nós queremos nos achegar ao trono da graça, sabendo que nós estamos
alcançando, Senhor, a tua presença. Nós não queremos enviar terceiros, nós não queremos ser paralisados pelo medo, mas nós queremos a tua presença, Pai. A tua presença nos basta, nós queremos falar contigo. Ajuda-nos, Pai, nos adornando, embelezando, Senhor, os desertos que vivemos, nos fazendo florescer, e que assim o teu nome seja glorificado, o seu nome seja exaltado, Senhor, e que nós possamos testemunhar, Pai, assim como nós vimos o testemunho do Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Em nome de Jesus, que assim seja nas nossas vidas. Amém e amém. Amém. Vamos todos ficar em pé? Vamos cantar ao Senhor? Cantar. Sim, mas vamos. Eu não sou. Pode ser. Eu não sei se o pessoal conhece, acho que não conhece. Aquele primeiro, vamos se... Vamos cantar. Eu não sei se você conhecia o primeiro cântico que cantamos. Sobre as águas troveja o Deus da glória. Chama a voz do Senhor, querido. Troveja o Deus da glória. Cante só o refrão, a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros no Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Amém. Recebe as fontes do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se assentar, quero chamar o nosso coral. Amém.